E aí pessoal, meu nome é Pedro Lousa e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Certo, então vamos fazer uma breve revisão dos conceitos fundamentais do movimento que nós aprendemos no último vídeo. O primeiro deles é a posição, que de certa forma é o objetivo final da maior parte das perguntas da física. Qual é a posição de um objeto num certo tempo? Vale notar que a posição de um objeto em 3 dimensões é um vetor, o que significa que nós temos que especificar informações sobre 3 direções do espaço ao mesmo tempo para determinar a posição de alguma coisa. O quanto um objeto se moveu em um certo período de tempo é o seu deslocamento total, e essa quantidade é escalar. Por exemplo, quando eu fui visitar minha família no último fim de semana, eu percorri os 80 quilômetros entre a minha casa e a deles. Então o meu deslocamento foi de 80 quilômetros. Mas objetos se movem, aviões voam e carros andam por rodovias. E se mover não é nada mais do que mudar a posição. E a taxa de mudança de posição de um objeto, isso é, quanto a sua posição varia a cada segundo, é a sua velocidade. A velocidade é um vetor também. Nós temos uma velocidade para cada direção do espaço. Então, da mesma forma, nós podemos dar também a velocidade total, a direção e o sentido do movimento. Nós temos a velocidade média, que é um valor escalar, que indica em média quantos quilômetros por hora ou metros por segundo são percorridos. Voltando ao exemplo, para me deslocar os 80 quilômetros até a casa dos meus pais, isso tomou 2 horas. Então, a minha velocidade média foi de 40 quilômetros por hora. E por fim, nós temos a aceleração, que, de certa forma, é a velocidade da velocidade. Tudo que nós vimos até aqui são apenas descrições de movimento. Nós aprendemos a medir e entender medidas de movimento. Mas ainda não vimos como calcular como uma bola se move se ela foi chutada ou quanto tempo um carro demoraria para parar se nós frearmos ele. E antes de nós começarmos a fazer essas contas, eu preciso de uma última quantidade para descrever o movimento. Porque até aqui nós temos um problema. 2 velocidades iguais não representam a mesma coisa. Essa quantidade é chamada de momento, ou quantidade de movimento. Só que antes de definir essa quantidade, deixa eu dar um exemplo do que ela significa. É muito mais difícil parar um navio se movendo a 40 km por hora do que uma bola se movendo a 40 km por hora. De outra maneira, colocar o seu corpo no caminho de bolas de futebol ou de vôlei se movendo a 40 km por hora é até considerado um hábito saudável. Agora, colocar o seu corpo no caminho de um carro na mesma velocidade não é nada saudável. E a razão disso é simples. Velocidade trata apenas da variação da posição do objeto. Ela não tem nenhuma relação com o próprio objeto. Velocidade representa apenas a variação da posição, e não a quantidade de movimento que um corpo possui. Muitos problemas na física envolvem a colisão de corpos, mas uma bola de boliche e uma bola de futebol viajando na mesma velocidade não têm a mesma quantidade de movimento. Nós já comentamos sobre uma das formas de medir quanto movimento um corpo tem no primeiro episódio do primeiro capítulo desse curso, a energia cinética, ou também conhecida e chamada de energia do movimento. Essa quantidade seria perfeitamente adequada para descrever quanto movimento um corpo tem. Só que cálculos com energia nem sempre são simples. Existe uma outra quantidade física que nós podemos definir e que vai ser mais útil. E uma das razões para isso é simples. Energia é um escalar. Ela nos dá uma única informação. Quanta energia o movimento de uma bola ou de um corpo tem. Mas movimento é vetorial. Movimento tem direção e sentido. E não só isso, a direção e o sentido de um movimento tendem a se manter. Colocando em outras palavras, um corpo se movendo com velocidade constante vai continuar se movendo com a mesma velocidade a menos que algo pare ele. Isso que eu acabei de dizer, muitas vezes conhecido como lei da inércia, foi proposto inicialmente por Descartes e Galileu. E aponta uma coisa que não é óbvia. Se um corpo mantém seu movimento a menos que algo mude isso, a quantidade de movimento de um corpo se conserva. Além de propor a lei da inércia, surgiu também a proposta para a fórmula precisa para determinar a quantidade de movimento de um corpo, que é a massa vezes a velocidade do corpo. Massa vezes a velocidade é conhecido na física como momento linear, e é justamente quanto movimento um corpo tem, a direção e o sentido do movimento. Ou seja, momento linear é um vetor. E a lei da inércia pode ser explicada em termos de momento também. O momento de um corpo é constante, a menos que algo altere isso. Mas qual é o algo que pode alterar isso?
As questões da física relevantes na época em que o conceito de momento linear foi criado eram, em geral, perguntas sobre colisões de corpos. Como é que o movimento de uma bolinha muda quando outra bola mais pesada bate nela? E aqui que entra a grande revelação sobre o momento linear. Ele se conserva como um todo, de maneira bastante parecida com a energia, que nós vimos no primeiro capítulo desse curso. Isso significa que se nós temos um monte de bolinhas de massas diferentes se movendo em velocidades diferentes, nós podemos calcular a quantidade de movimento total delas e ter certeza que essa quantidade não vai mudar. Tudo que essas bolinhas podem fazer é trocar momento umas com as outras. A conservação de momento é bastante similar à conservação de energia, no sentido de que se o nosso problema físico está isolado de influência externa, tudo o que acontece são trocas de momento e energia. E aqui tem um detalhe muito importante. Conservação de momento e energia valem ao mesmo tempo, e muitos problemas físicos podem ser resolvidos levando só esses dois fatos em conta. Isso é grandioso. O melhor exemplo talvez seja a colisão de corpos rígidos, que é basicamente o que acontece numa jogada de sinuca. As bolinhas batem umas nas outras, trocam momento e energia e seguem os seus percursos. Desconsiderando os casos em que as bolinhas batem nos limites da mesa, a energia cinética antes e depois da colisão é a mesma. E o momento antes e depois da colisão também é o mesmo. Usando esses dois fatos é possível calcular como as bolinhas vão se mover depois da colisão. Mas esse é um caso bastante ideal, onde as bolas são rígidas e não se deformam quando batem umas nas outras. Esse cenário é chamado de colisão elástica. Nesse tipo de colisão, a energia cinética se conserva. Já as bolas de futebol ou de vôlei, quando colidem, são deformadas e amassadas por impactos. Nesse caso, parte da energia cinética da bola é transformada em outros tipos de energia, que deformam a bola. Então a energia cinética após esse tipo de colisão é menor do que a energia cinética inicial, porque parte dessa energia foi gasta em outras coisas, tipo deformar a bola, emitir sons ou coisas do tipo. Esse tipo de colisão em que a energia cinética é transformada em outros tipos de energia é chamada de colisão inelástica, e elas são bastante úteis. Carros modernos são feitos para amassarem o máximo possível em colisões, porque quanto mais energia é perdida na hora do impacto, menos energia cinética sobra para ser passada para o passageiro, e isso literalmente salva vidas. Nas colisões inelásticas, a energia cinética pode não se conservar, mas a quantidade de movimento sempre se conserva. Essa informação é extremamente útil para ajudar a resolver esse tipo de problema. Falar que momento linear é importante na física é simplificar. A ideia de momento linear e conservação de momento é tão revolucionária que até hoje a maior parte do trabalho em física teórica é procurar quantidades que se conservam e que se comportam de maneira parecida com o momento linear. Só para vocês terem uma ideia da importância, eu vou citar alguns dos 3 melhores momentos na física. É sério, as minhas piadas estão ficando cada vez piores com o decorrer desse curso. Momento linear, momento angular e momento de dipolo magnético. Existe inclusive uma técnica de resolver problemas nas teorias mais recentes e atuais na física que gira em torno de encontrar quantidades similares a momento. Em geral, um momento, assim como o momento linear, está associado a alguma quantidade física importante. Momento angular guarda informações sobre o movimento circular. O momento de dipolo guarda informações sobre o campo magnético. E isso conclui o segundo capítulo desse curso, que era sobre movimento. No próximo capítulo nós vamos falar sobre as leis de Newton e vai ser muito bacana. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, sério, isso é muito importante para o meu trabalho e para o decorrer desse curso. E também me sigam no Twitter e no Instagram para serem notificados assim que o próximo capítulo sair na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima!